Abra sua Bíblia em Efésios 6. Todos digam, eu tomo posse da palavra. Ok, verso 14. Estejam firmes, guarde o seu território. Tendo ajustado o cinto da verdade. O cinto da verdade é uma das peças da armadura que Deus nos dá. Nós sabemos o que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E nós cremos na palavra, não cremos? Quantos creem na palavra? Ok, bem, é interessante que a Bíblia diz que quando você entra em tribulação, você tem que apertar o cinto. Sabe o que significa para mim? Você tem que crer mais forte do que você jamais creu. Porque o diabo vai tentar usar tudo o que está acontecendo na sua vida para tentar impedir você de crer na verdade, que é a palavra de Deus. Você pode estar tendo dificuldades financeiras, o diabo vai dizer, dizimar não está funcionando. É aí que você aperta o cinto da sua armadura e diz assim, está funcionando, eu vou continuar fazendo isso porque Deus me mandou fazer. Posso lhe dizer algo? Você não faz aquilo que Deus mandou você fazer apenas por um tempo para ver se obtém um bom resultado. E você faz, e você faz, e você faz, e você faz, e você faz. E você deixa o diabo pensando que ele pode brincar com você. No início do meu ministério, Deus me instruiu a deixar o meu emprego e preparar-me para o ministério para o qual Ele estava me chamando. Agora, eu não recomendo isso para ninguém, a menos que você saiba e tenha certeza absoluta que Deus te disse para fazer isso. Se Deus te disse para fazer, Ele vai cuidar de você, como Ele cuidou de todos nós. Mas isso requereu um milagre todo santo mês, porque nossas contas eram maiores do que a nossa renda. Embora eu estivesse dando estudos bíblicos em casa, eu estava ensinando pessoas que me conheciam e pessoas que eu tinha levado para a igreja, e apesar delas gostarem dos meus estudos, elas tinham essa consciência sobre quem eu era, e é interessante como as pessoas olham para você se elas te conhecem, né? Mas eu olho para trás agora e me lembro que isto costumava me irritar, mas hoje eu percebo que era tudo plano de Deus. Era tudo parte de um teste para ver se eu faria o que Deus me chamou para fazer, sem esperar nada em troca. Eu fiz isso muito tempo, não durante poucas semanas, mas por 5 anos. Durante este período de tempo, nós tivemos muitas necessidades em nossas vidas. E nós literalmente tínhamos que esperar em Deus por nossas meias e roupas íntimas. Não era difícil para mim ir a um brechó com 10 ou 15 dólares esperando em Deus para comprar sapatos para os meus filhos. Então eu sei muito bem o que é continuar dizimando e ofertando quando parece que nada disso vai funcionar com você. Um dia eu estava particularmente tendo um ataque de nervos porque tínhamos muitas necessidades financeiras. Eu sabia que eu tinha feito o que Deus me pediu para fazer. E para ser honesta, eu não entendia porque as bênçãos não estavam vindo. Mas entenda, Deus estava cuidando de mim. Assim como Ele disse aos israelitas, nos 40 anos que estiveram no deserto, suas roupas e sapatos não envelheceram. Eles não ganharam roupas novas. Mas Deus fez com que elas não envelhecessem. Eu não estava tendo tudo o que eu queria ou tudo o que eu gostaria de ter, mas Deus, Ele cuidou de mim. Isso é parte do teste no deserto. Você não tem todas as coisas que quer, mas Deus cuida de você. Quantos estão no deserto? Há muitas coisas que você não está tendo, mas Deus está cuidando de você. Está dando tudo certo, ok. Isso tudo faz parte de onde você está agora. E é tudo parte de um teste para ver se você vai continuar fazendo o que é suposto que você faça, enquanto você não consegue ver nenhum resultado naquilo que você deve fazer. O que eu vou te dizer agora é muito bom. Eu vou falar para este lado do auditório agora. Pensaram que eu tinha eles esquecido, mas eu não esqueci. Um dia eu estava particularmente deprimida com tudo que estava acontecendo. E um pastor amigo meu me chamou e ele estava muito animado e ele começou a me falar sobre todos os milagres financeiros que aconteceram em sua vida. Ele me contou sobre como tinha ido pregar num certo lugar, as pessoas ofertaram $3.000. E isto na época me pareceu uma tremenda fortuna. Então ele me contou sobre como um parceiro na obra se comprometeu a lhe dar $500 por mês. E claro que eu pensei assim, eu gostaria de ter um parceiro assim. Eu gostaria que alguém me chamasse para pregar em algum lugar e no final me desse uma bolada dessas, hein? Então eu fiz uma coisa cristã. Nossa, louvado seja Deus! Aleluia, glória a Deus, obrigada Jesus.
E ele continuou falando e falando, e então de repente era como se ele estivesse tendo todas as realizações que eu gostaria de ter em minha vida e estivesse onde eu gostaria de estar. E ele disse assim: você gostou de tudo isso que eu te contei? Eu disse assim: louvado seja Deus, estou feliz por você, glória a Deus. E quando ele foi embora, eu fiquei sozinha comigo mesma, eu me joguei na cama. E eu chorei, e eu chorei, e eu chorei. Deus, por que isso só acontece comigo? Todo mundo é abençoado e nada acontece no meu ministério. Eu chorei tanto, de uma maneira que eu nunca tinha chorado em toda a minha vida. Mas sabe, algo aconteceu no meu espírito enquanto eu estava ali na cama. Eu me levantei e disse: diabo, ouça isso agora. Eu vou continuar dizimando e ofertando até o dia em que Jesus voltar. E se eu nunca ver nada acontecendo como resultado disso, eu ainda o farei, porque a palavra diz para eu fazer. Porque eu não sirvo a Deus para ter alguma coisa em troca. Eu o sirvo por causa do que Ele fez na cruz por mim. Mas você sabe o que aconteceu? Este era o teste pelo qual eu tinha que passar. Esta foi uma das coisas que quebrou a resistência do diabo nas nossas finanças, e desde aquele dia nós temos continuamente prosperado e crescido de glória em glória em glória. Existem momentos em sua vida em que você sente que você não pode mais aguentar ouvir o testemunho das outras pessoas sobre o progresso delas. Mas você tem que entender que tudo isso faz parte do seu teste. Aprender como ficar feliz pelas outras pessoas, ao invés de sentir inveja delas, você precisa dizer: eu vou chegar lá. Meu progresso está ali na frente. Eu posso ter uma mudança hoje. Eu estou feliz por você, porque isso me dá esperança de que Deus está se movendo. O que o diabo quer que você faça, e esse é o motivo pelo qual você precisa da próxima peça da armadura, ele quer que você pense imediatamente: o que está errado comigo? Não estou falando a verdade? O que está errado comigo? Será que Deus não me ama? Há algo errado com minha fé? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu tenho algum tipo de pecado oculto? O que está errado comigo? É aí que você precisa continuar lendo aqui. Portanto, estejam firmes, guardem o seu território, tendo ajustado o cinto da verdade e tendo colocado, diga colocado, e tendo colocado a couraça da integridade e da retidão e permanecendo firme com Deus. A versão King James diz: tendo colocado a couraça da justiça. E justiça significa duas coisas. Primeiramente, você sabe quem você é em Cristo. Você tem que saber que você é amado, saber que você é amado incondicionalmente. Você tem que saber que Deus é bom e Ele não pune você por causa de qualquer errinho que você comete. Você tem que dizer ao diabo: eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho acertado com Deus, eu não vou ficar procurando o que há de errado comigo o tempo inteiro. Eu sou a justiça de Deus em Cristo e Deus tem o tempo para o meu progresso. E quando este tempo vier, não haverá demônio no inferno e humano na terra que poderá me parar. Eu não estou aqui para fazer o tipo de animadora de torcida do Espírito Santo. Isso é o que aconteceu comigo em minha vida. Se você quer saber como eu cheguei onde eu estou hoje, saiba que foi uma jornada duríssima até chegar aqui. Até que eu alcançasse a vitória. As coisas que eu ensino a você são coisas que eu tenho vivido em minha vida. Eu fui testada por elas e aprovada, e eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele faz por uma, fará também pela outra. Mas você tem que parar de sentir mal consigo mesma. Um dos maiores problemas que temos no corpo de Cristo é que as pessoas não gostam de si mesmas. E elas têm atitudes péssimas com elas próprias. Elas julgam e elas criticam a si mesmas o tempo todo. Alguns de vocês precisam se dar um tempo. Você precisa relaxar e dar a si mesmo um tempo. Quantos de vocês não gostam de si mesmos? A maioria, veja. Você não sente nem vontade de levantar as mãos?
Eu sei o que esse sentimento significa, eu me odiei por anos. E, gente, o que a justiça fez por mim? Posso lhe contar algo? Eu gosto de mim. Eu me amo. Eu gosto da minha personalidade, da minha boca grande. Eu gosto da minha ousadia. Eu gosto da minha coragem. Agora, a minha boca me coloca em problemas às vezes. Às vezes eu sou um pouquinho agressiva. Mas sabe, eu gosto de mim. Sabe por que eu decidi gostar de mim? Porque eu nunca vou poder fugir de mim. Aonde eu vou, lá estou eu. Não é nada agradável passar nem 5 minutos com alguém que você não gosta. Então eu decidi que se eu tenho que passar o resto da minha vida comigo mesma, então eu vou gostar de mim. É melhor você começar a gostar de si próprio, porque até que você pare de se odiar e pare de ir contra você mesmo, Deus não vai poder te mudar. Deus vai mudar você. Ele te levará a novos níveis de glória e você será transformado em sua imagem de glória em glória, assim como na palavra. Mas hoje você é o que é, você está onde está, você é o que é e precisa se dar um abraço e dizer: eu me aceito como sou. Eu sei que eu não vou ficar aqui, mas eu não vou me odiar, porque aqui é onde eu estou. E sabe, se você tem 1 ano de idade, seus pais te amam e não ficaram bravos porque você não tem 10? É assim que agíssemos às vezes, como se nós devêssemos ser aqueles cristãos maduros, que nunca têm nenhum tipo de problema na vida. Você tem que se dar um tempinho para aprender o que você precisa aprender. Você tem que vestir a couraça da justiça de Deus em Cristo. Vista-se da justiça. Abra a boca e diga: eu faço certo com Deus, eu estou certo com Deus, eu sou uma nova criatura em Cristo, as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando o diabo diz que você não é bom, você diz: você é um mentiroso. Quando o diabo disser que você não passa de um pateta, que não pode fazer nada direito, você tem todos esses problemas porque você é um perdedor, você diz: você é um mentiroso. E mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa errada, Deus irá tratar comigo sobre isso, isso não é da sua conta, diabo. Veja, isso não é da conta do diabo porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi comprado por um preço, o preço do sangue de Cristo. Você foi comprado, você foi redimido pelo sangue e você não é da conta do diabo. Ei, eu amo os meus filhos. Eu sei que eles erram e eu sei o que eles são, mas você não precisa me contar o que eles fazem. Eu vou cuidar dos meus filhos. Vamos, essa é a atitude de nós como pais. Nós ficamos do lado deles em qualquer situação. Mesmo que as pessoas estejam dizendo a verdade, você fala: Bem, se nós somos assim, como você acha que Deus é? Como você acha que Ele é conosco? Você precisa dizer para o diabo: eu não sou da sua conta. Você não precisa fazer um relatório todas as manhãs de tudo aquilo que está errado comigo. Deus sabia de tudo o que eu poderia fazer de errado quando Ele me chamou para ter um relacionamento com Ele. Eu não sou surpresa para Ele, cale a sua boca. Quando o diabo começar a apontar os seus erros, diga: obrigada. Obrigada por me lembrar como Deus é bom. Uau! Você está certo, eu sou uma atrapalhada. Obrigada, Deus. Obrigada pela sua misericórdia. Obrigada por me amar. Você diz: Joyce, você não continua sendo assim? Sim, eu continuo. Na minha casa, sozinha, comigo mesma, no meu carro, sozinha, no banheiro, com a porta fechada. É melhor você acreditar, eu sou assim. E se não acredita, você não derrotará o diabo. Você tem que aprender como retrucar o que o diabo diz. Coloque a couraça da justiça. Verso 15. E tendo calçado os seus pés, preparando para encarar o inimigo, com os pés firmes, prontamente, preparados para produzir as coisas boas do Evangelho da Paz. King James diz: coloque os sapatos da paz. Para que servem os sapatos? Os sapatos são para caminhar. Então calçamos nossos sapatos da paz. E então nós caminhamos na paz, caminhamos na paz, caminhamos na paz, caminhamos na paz, ficamos agarrados à paz, permanecemos na paz, deixamos a paz ser o árbitro que nos ajuda a tomar todas as decisões que temos que tomar. Se você sente paz sobre algo, você faz, se não, não faz.
E eu me mantenho em paz, me mantenho em paz. Sabe de uma coisa? O diabo quer roubar a nossa paz. Ele quer nos aborrecer, porque quando nós ficamos aborrecidos, não conseguimos ouvir Deus. Apenas fazemos as coisas e falamos. Quando estamos irritados, nossa boca dispara. Eu não sei se vou poder aguentar isso mais. E depois pensamos, meu Deus, eu não precisava ter dito aquilo. Você precisa saber o que rouba sua paz. Se eu fico com pressa, isso rouba minha paz. Eu odeio ficar com pressa. Ficar com pressa me pressiona. Sabe o que eu descobri? É bem melhor eu ir para a cama um pouco mais cedo e assim me levantar mais cedo para eu não precisar ter pressa. Porque se eu tenho pressa, o diabo vai usar isso contra mim. Saiba o que rouba a sua paz. Como normalmente quando você sai para algum lugar e pede para seus filhos ou seu marido fazer isso, isso e isso, e quando você volta, se não tiverem feito, você fica irritada. Decida-se hoje que ao chegar em casa e se não encontrar as coisas como você quer, diga, eu não vou ficar nervosa. É tempo de quebrar todos os padrões de comportamento ruins. É tempo de parar de ficar andando em círculos. Bem, Deus, eu não sei o que está errado em minha vida, Deus. Eu não entendo, Deus, porque eu não consigo sair do deserto. Eu não entendo o que está errado comigo. Por que, Deus, por quê? Quando, Deus, quando? Por que, Deus, por quê? Isso é o tipo de coisa que te faz andar em ciclo e você pensa que está progredindo. Se queremos um resultado, temos que mudar a semente que nós estamos plantando. Aleluia! Fique em paz. Eu passei a maior parte da minha vida nervosa, para dizer a verdade. Eu sempre dizia, Senhor amado, eu não posso mais aguentar isso. Eu te repreendo, diabo. Finalmente fiquei tão faminta de paz que eu disse, sabe de uma coisa, eu não vou mais viver desse jeito. Até onde eu sei, a vida não tem valor algum se você não tem paz. Na Bíblia nós encontramos várias situações que os apóstolos começam suas cartas, que a graça e a paz se multipliquem entre vocês. Sabe o que eu descobri? Você não pode ter paz a menos que você entenda a graça. Sabe o que a graça é? A graça é o poder do Espírito Santo, permitindo que você faça tudo o que precisa fazer com facilidade. Precisamos da graça de Deus. Isso não é o que podemos fazer, mas o que Deus pode fazer através de mim. Precisamos do seu poder, precisamos da sua força, precisamos chamá-lo em tudo o que fazemos. Precisamos observar quais são as coisas em nossa vida que nos roubam a paz. E tomar a decisão, eu não vou deixar o diabo roubar minha paz, eu quero estar em paz. Bem, eu descobri que se eu quero ter paz, eu tenho que mudar as coisas. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós temos que ajustar e adaptar à medida da nossa paz. Eu tive que aprender com meu marido, quando estávamos discutindo às vezes ou quando eu estava muito nervosa, que nós tínhamos que nos acalmar e deixar aquilo tudo passar. Eu tinha que calar a minha boca e deixar passar. Mas eu não fazia isso antes. Eu continuava mostrando meu ponto, tentando convencer, e acabávamos brigando. Eu não quero brigar mais. E sabe o que eu resolvi? Se Deus não pode fazer isso, é porque não precisa ser feito. Você me ouviu? Se Deus não fez isso, é porque isso não precisa ser feito. Eu não sou o Espírito Santo Júnior e eu não quero esse trabalho. Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados que vêm contra você. Sabe, eu amo o que Jesus disse em João 11:40. Ele disse, apenas creia e você verá a glória de Deus. Nosso trabalho é apenas crer. Eu creio em Deus, eu não me importo com o que isso parece, mas eu creio em Deus, eu confio em Deus. Eu creio, nós andamos de fé em fé. Não de fé em dúvida, desacreditando e voltando a ter fé. Pegue o escudo da fé. Não importa o que está acontecendo em sua vida, pegue o escudo da fé, abra sua boca e diga, eu creio em Deus. Nós podemos praticar, todos digam, eu creio em Deus. Diga, o diabo é mentiroso. Eu creio em Deus.
Outra peça da armadura, a Bíblia diz: tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é talvez uma das coisas mais importantes aqui. Se você quer ter vitória sobre o diabo, tem que tomar a espada de 2 gumes. Isto significa confessar a palavra de Deus em voz alta com sua boca. Lembre-se de Lucas capítulo 4, onde Jesus estava sendo tentado pelo diabo e o diabo disse certas coisas para Jesus. E Jesus disse ao diabo: está escrito, e ele calou com o versículo. Isso aqui é a sua espada. Vamos, pegue e use-a. É com isso que você vai conseguir derrotar o diabo. É com a palavra. Amém? É com isso. Ele não tem medo de você, mas tem medo do nome de Jesus. Ele tem medo do sangue de Jesus e ele tem medo da palavra de Deus. E ele tem medo de nós quando nós estamos vestidos com a armadura. Será que você consegue se lembrar de como você era no passado querendo derrotar os problemas sem armadura? Agora imagine-se passando um tempo com Deus, conhecendo o seu inimigo, ajustando o cinto da verdade, colocando a couraça da justiça e o capacete da salvação e empunhando a espada do Espírito contra o inimigo. Sabe como você vai se tornar perigosíssimo para o diabo quando você realmente vestir esta armadura? Se você vesti-la, o diabo não poderá te derrotar. Capacete da salvação significa pensar como uma pessoa salva. Quando o diabo começar a mentir para você, diga: não, eu sou filho de Deus, estou salvo. No verso 18, a Bíblia diz: ore em todo o tempo, em todas as ocasiões, em todos os momentos, no Espírito, com todas as formas de orações. E sabe, durante vários meses Deus tratou comigo sobre orar sempre. Eu descobri que Deus tratava as coisas comigo usando um tipo de revezamento sobre as coisas. Às vezes ele tratava comigo por um mês sobre minha boca, depois sobre a mente. Às vezes sobre ofertar mais. E ele também tratou comigo sobre orar. Orar por tudo. Orar durante todas as tarefas do dia. Orar até mesmo pelas pequenas coisas. Senhor, me ajude a colocar minhas lentes. Ou me ajude a deixar meu cabelo arrumado. Me ajude a fazer uma maquiagem legal. Me ajude a pregar para as pessoas. Deus está interessado em tudo que diz respeito a você. E uma das formas de você manter um relacionamento com Ele é literalmente orando sobre tudo. Não apenas pelo que está na sua cabeça, porque o botão de ação fica nas coisas que estão na sua cabeça. Numa manhã, quando eu estava tendo meu tempo com Deus, Ele disse: você realmente acredita no poder da oração? Eu disse: sim. Sim, amém. Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Sim, sim. Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Então eu entendi que ele queria me mostrar alguma coisa. E sabe, se realmente acreditássemos no poder da oração, quem acredita no poder da oração? Bem, se realmente acreditássemos no poder da oração, então por que orar não é a nossa primeira arma de defesa? Não deveríamos dizer: eu não sei o que fazer, eu acho que tudo que eu tenho que fazer é orar. Esta é a primeira coisa que nós devemos fazer. Orar. Em todo o tempo. Em todas as ocasiões. No Espírito. Ore pelas pessoas. Ore por si mesmo. Ore pelas situações do mundo. Ore. O diabo detesta quando você ora. Estas são as 11 coisas e a 12ª é o que eu preguei ontem. Se você realmente quer derrotar o diabo, então é melhor você caminhar em amor. Porque eu vou te dizer que quando você tem um caminhar intenso no amor, o diabo sabe que é melhor não tocá-lo. Pense nisso. Quantos conhecem uma panela de pressão? Pense numa panela de pressão bem cheia e funcionando. É assim que nós precisamos ser. O amor de Deus sempre nos enchendo e sempre cheios de amor para dar. Quando você tem um caminhar no amor, você se torna perigoso para o diabo e o diabo sabe que é bem melhor ele ficar bem longe. Quando você caminha no amor, o diabo não pode suportar você. Ele não sabe o que fazer com você. Quando você tem um caminhar no amor, você não tem que ser a cauda de coisa alguma. Você tem que ser a cabeça. Você não tem que estar por baixo. Você não tem que ser um fracote.
Você é a cabeça e não a cauda, está por cima e não por baixo, você tem que emprestar e não pegar emprestado. Você tem autoridade como crente e o diabo está debaixo dos seus pés. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Todos digam, eu tomo posse da palavra. Ok, verso 14. Estejam firmes, guarde o seu território. Tendo ajustado o cinto da verdade. O cinto da verdade é uma das peças da armadura que Deus nos dá. Nós sabemos o que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E nós cremos na palavra, não cremos? Quantos creem na palavra? Ok, bem, é interessante que a Bíblia diz que quando você entra em tribulação, você tem que apertar o cinto. Sabe o que significa para mim? Você tem que crer mais forte do que você jamais creu. Porque o diabo vai tentar usar tudo o que está acontecendo na sua vida para tentar impedir você de crer na verdade, que é a palavra de Deus. Você pode estar tendo dificuldades financeiras, o diabo vai dizer, dizimar não está funcionando. É aí que você aperta o cinto da sua armadura e diz assim, está funcionando, eu vou continuar fazendo isso porque Deus me mandou fazer. Posso lhe dizer algo? Você não faz aquilo que Deus mandou você fazer apenas por um tempo para ver se obtém um bom resultado. E você faz, e você faz, e você faz, e você faz, e você faz. E você deixa o diabo pensando que ele pode brincar com você. No início do meu ministério, Deus me instruiu a deixar o meu emprego e preparar-me para o ministério para o qual Ele estava me chamando. Agora, eu não recomendo isso para ninguém, a menos que você saiba e tenha certeza absoluta que Deus te disse para fazer isso. Se Deus te disse para fazer, Ele vai cuidar de você, como Ele cuidou de todos nós. Mas isso requereu um milagre todo santo mês, porque nossas contas eram maiores do que a nossa renda. Embora eu estivesse dando estudos bíblicos em casa, eu estava ensinando pessoas que me conheciam e pessoas que eu tinha levado para a igreja, e apesar delas gostarem dos meus estudos, elas tinham essa consciência sobre quem eu era, e é interessante como as pessoas olham para você se elas te conhecem, né? Mas eu olho para trás agora e me lembro que isto costumava me irritar, mas hoje eu percebo que era tudo plano de Deus. Era tudo parte de um teste para ver se eu faria o que Deus me chamou para fazer, sem esperar nada em troca. Eu fiz isso muito tempo, não durante poucas semanas, mas por 5 anos. Durante este período de tempo, nós tivemos muitas necessidades em nossas vidas. E nós literalmente tínhamos que esperar em Deus por nossas meias e roupas íntimas. Não era difícil para mim ir a um brechó com 10 ou 15 dólares esperando em Deus para comprar sapatos para os meus filhos. Então eu sei muito bem o que é continuar dizimando e ofertando quando parece que nada disso vai funcionar com você. Um dia eu estava particularmente tendo um ataque de nervos porque tínhamos muitas necessidades financeiras. Eu sabia que eu tinha feito o que Deus me pediu para fazer. E para ser honesta, eu não entendia porque as bênçãos não estavam vindo. Mas entenda, Deus estava cuidando de mim. Assim como Ele disse aos israelitas, nos 40 anos que estiveram no deserto, suas roupas e sapatos não envelheceram. Eles não ganharam roupas novas. Mas Deus fez com que elas não envelhecessem. Eu não estava tendo tudo o que eu queria ou tudo o que eu gostaria de ter, mas Deus, Ele cuidou de mim. Isso é parte do teste no deserto. Você não tem todas as coisas que quer, mas Deus cuida de você. Quantos estão no deserto? Há muitas coisas que você não está tendo, mas Deus está cuidando de você. Está dando tudo certo, ok. Isso tudo faz parte de onde você está agora. E é tudo parte de um teste para ver se você vai continuar fazendo o que é suposto que você faça, enquanto você não consegue ver nenhum resultado naquilo que você deve fazer. O que eu vou te dizer agora é muito bom. Eu vou falar para este lado do auditório agora. Pensaram que eu tinha eles esquecido, mas eu não esqueci. Um dia eu estava particularmente deprimida com tudo que estava acontecendo. E um pastor amigo meu me chamou e ele estava muito animado e ele começou a me falar sobre todos os milagres financeiros que aconteceram em sua vida. Ele me contou sobre como tinha ido pregar num certo lugar, as pessoas ofertaram $3.000. E isso na época me pareceu uma tremenda fortuna. Então ele me contou sobre como um parceiro na obra se comprometeu a lhe dar $500 por mês. E claro que eu pensei assim, eu gostaria de ter um parceiro assim.
Eu gostaria que alguém me chamasse para pregar em algum lugar e no final me desse uma bolada dessas, hein? Então eu fiz uma coisa cristã. Nossa, louvado seja Deus! Aleluia, glória a Deus, obrigada, Jesus. E ele continuou falando e falando, e então de repente era como se ele estivesse tendo todas as realizações que eu gostaria de ter em minha vida e estivesse onde eu gostaria de estar. E ele disse assim: você gostou de tudo isso que eu te contei? Eu disse assim: louvado seja Deus, estou feliz por você, glória a Deus. E quando ele foi embora, eu fiquei sozinha comigo mesma, eu me joguei na cama. E eu chorei, e eu chorei, e eu chorei. Deus, por que isso só acontece comigo? Todo mundo é abençoado e nada acontece no meu ministério. E eu chorei tanto, de uma maneira que eu nunca tinha chorado em toda a minha vida. Mas sabe, algo aconteceu no meu espírito enquanto eu estava ali na cama. Eu me levantei e disse: diabo, ouça isso agora. Eu vou continuar dizimando e ofertando até o dia em que Jesus voltar. E se eu nunca ver nada acontecendo como resultado disso, eu ainda o farei, porque a palavra diz para eu fazer. Porque eu não sirvo a Deus para ter alguma coisa em troca. Eu o sirvo por causa do que Ele fez na cruz por mim. Mas você sabe o que aconteceu? Este era o teste pelo qual eu tinha que passar. Esta foi uma das coisas que quebrou a resistência do diabo nas nossas finanças, e desde aquele dia nós temos continuamente prosperado e crescido de glória em glória em glória. Existem momentos em sua vida em que você sente que você não pode mais aguentar ouvir o testemunho das outras pessoas sobre o progresso delas. Mas você tem que entender que tudo isso faz parte do seu teste. Aprender como ficar feliz pelas outras pessoas, ao invés de sentir inveja delas, você precisa dizer: eu vou chegar lá. Meu progresso está ali na frente. Eu posso ter uma mudança hoje. Eu estou feliz por você, porque isso me dá esperança de que Deus está se movendo. O que o diabo quer que você faça, e esse é o motivo pelo qual você precisa da próxima peça da armadura, ele quer que você pense imediatamente: o que está errado comigo? Não estou falando a verdade? O que está errado comigo? Será que Deus não me ama? Há algo errado com minha fé? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu tenho algum tipo de pecado oculto? O que está errado comigo? É aí que você precisa continuar lendo aqui. Portanto, estejam firmes, guardem o seu território, tendo ajustado o cinto da verdade e tendo colocado, diga colocado, e tendo colocado a couraça da integridade e da retidão e permanecendo firme com Deus. A versão King James diz: tendo colocado a couraça da justiça. E justiça significa duas coisas. Primeiramente, você sabe quem você é em Cristo. Você tem que saber que você é amado, saber que você é amado incondicionalmente. Você tem que saber que Deus é bom e Ele não pune você por causa de qualquer errinho que você comete. Você tem que dizer ao diabo: eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho acertado com Deus, eu não vou ficar procurando o que é de errado comigo o tempo inteiro. Eu sou a justiça de Deus em Cristo e Deus tem o tempo para o meu progresso. E quando este tempo vier, não haverá demônio no inferno e humano na terra que poderá me parar. Eu não estou aqui para fazer o tipo de animadora de torcida do Espírito Santo. Isso é o que aconteceu comigo em minha vida. Se você quer saber como eu cheguei onde eu estou hoje, saiba que foi uma jornada duríssima até chegar aqui. Até que eu alcançasse a vitória. As coisas que eu ensino a você são coisas que eu tenho vivido em minha vida. Eu fui testada por elas e aprovada, e eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele faz por uma, fará também pela outra. Mas você tem que parar de sentir mal consigo mesma. Um dos maiores problemas que temos no corpo de Cristo é que as pessoas não gostam de si mesmas. E elas têm atitudes péssimas com elas próprias. Elas julgam e elas criticam a si mesmas o tempo todo. Alguns de vocês precisam se dar um tempo. Você precisa relaxar e dar a si mesmo um tempo. Quantos de vocês não gostam de si mesmos?
A maioria, veja... Você não sente nem vontade de levantar as mãos? Eu sei o que esse sentimento significa, eu me odiei por anos. E, gente, o que a justiça fez por mim? Posso lhe contar algo? Eu gosto de mim. Eu me amo. Eu gosto da minha personalidade, da minha boca grande. Eu gosto da minha ousadia. Eu gosto da minha coragem. Agora, a minha boca me coloca em problemas às vezes eu sou um pouquinho agressiva, mas sabe, eu gosto de mim. Sabe por que eu decidi gostar de mim? Porque eu nunca vou poder fugir de mim. Aonde eu vou, lá estou eu. Não é nada agradável passar nem 5 minutos com alguém que você não gosta, então eu decidi que se eu tenho que passar o resto da minha vida comigo mesma, então eu vou gostar de mim. É melhor você começar a gostar de si próprio, porque até que você pare de se odiar e pare de ir contra você mesmo, Deus não vai poder te mudar. Deus vai mudar você. Ele te levará a novos níveis de glória e você será transformado em sua imagem de glória em glória, assim como na palavra. Mas hoje você é o que é, você está onde está, você é o que é e precisa se dar um abraço e dizer: eu me aceito como sou, eu sei que eu não vou ficar aqui, mas eu não vou me odiar, porque aqui é onde eu estou. E sabe, se você tem 1 ano de idade... Seus pais te amam e não ficaram bravos porque você não tem 10? É assim que agíssemos às vezes, como se nós devêssemos ser aqueles cristãos maduros, que nunca têm nenhum tipo de problema na vida. Você tem que se dar um tempinho para aprender o que você precisa aprender. Você tem que vestir a couraça da justiça de Deus em Cristo. Vista-se da justiça. Abra a boca e diga: eu faço certo com Deus, eu estou certo com Deus, eu sou uma nova criatura em Cristo, as velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando o diabo diz que você não é bom, você diz: você é um mentiroso. Quando o diabo disser que você não passa de um pateta, que não pode fazer nada direito, você tem todos esses problemas porque você é um perdedor, você diz: você é um mentiroso. E mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa errada, Deus irá tratar comigo sobre isso, isso não é da sua conta, diabo. Veja, isso não é da conta do diabo porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você foi comprado por um preço, o preço do sangue de Cristo. Você foi comprado, você foi redimido pelo sangue e você não é da conta do diabo. Ei, eu amo os meus filhos. Eu sei que eles erram e eu sei o que eles são, mas você não precisa me contar o que eles fazem. Eu vou cuidar dos meus filhos. Vamos, essa é a atitude de nós como pais. Nós ficamos do lado deles em qualquer situação. Mesmo que as pessoas estejam dizendo a verdade, você fala, Bem, se nós somos assim, como você acha que Deus é? Como você acha que Ele é conosco? Você precisa dizer para o diabo: eu não sou da sua conta. Você não precisa fazer um relatório todas as manhãs de tudo aquilo que está errado comigo. Deus sabia de tudo o que eu poderia fazer de errado quando Ele me chamou para ter um relacionamento com Ele. Eu não sou surpresa para Ele, cale a sua boca. Quando o diabo começar a apontar os seus erros, diga: obrigada. Obrigada por me lembrar como Deus é bom. Uau! Você está certo, eu sou uma atrapalhada. Obrigada, Deus. Obrigada pela sua misericórdia. Obrigada por me amar. Você diz: Joyce, você não continua sendo assim? Sim, eu continuo. Na minha casa, sozinha, comigo mesma, no meu carro, sozinha, no banheiro, com a porta fechada. É melhor você acreditar, eu sou assim. E se não acredita, você não derrotará o diabo. Você tem que aprender como retrucar o que o diabo diz. Coloque a couraça da justiça. Verso 15. E tendo calçado os seus pés, preparando para encarar o inimigo, com os pés firmes, prontamente, preparados para produzir as coisas boas do Evangelho da Paz. King James diz: coloque os sapatos da paz. Para que servem os sapatos? Os sapatos são para caminhar. Então calçamos nossos sapatos da paz. Então nós caminhamos na paz, caminhamos na paz, caminhamos na paz, caminhamos na paz, ficamos agarrados à paz, permanecemos na paz,
Deixamos a paz ser o árbitro que nos ajuda a tomar todas as decisões que temos que tomar. Se você sente paz sobre algo, você faz, se não, não faz. E eu me mantenho em paz, me mantenho em paz. Sabe de uma coisa? O diabo quer roubar a nossa paz. Ele quer nos aborrecer, porque quando nós ficamos aborrecidos, não conseguimos ouvir Deus. Apenas fazemos as coisas e falamos. Quando estamos irritados, nossa boca dispara. Eu não sei se vou poder aguentar isso mais. E depois pensamos, meu Deus, eu não precisava ter dito aquilo. Você precisa saber o que rouba sua paz. Se eu fico com pressa, isso rouba minha paz. Eu odeio ficar com pressa. Ficar com pressa me pressiona. Sabe o que eu descobri? É bem melhor eu ir para a cama um pouco mais cedo e assim me levantar mais cedo para eu não precisar ter pressa. Porque se eu tenho pressa, o diabo vai usar isso contra mim. Saiba o que rouba a sua paz. Como normalmente quando você sai para algum lugar e pede para seus filhos ou seu marido fazer isso, isso e isso, e quando você volta, se não tiverem feito, você fica irritada. Decida-se hoje que ao chegar em casa e se não encontrar as coisas como você quer, diga, eu não vou ficar nervosa. É tempo de quebrar todos os padrões de comportamento ruins. É tempo de parar de ficar andando em círculos. Bem, Deus, eu não sei o que está errado em minha vida, Deus. Eu não entendo, Deus, porque eu não consigo sair do deserto. Eu não entendo o que está errado comigo. Por que, Deus, por quê? Quando, Deus, quando? Por que, Deus, por quê? Isso é o tipo de coisa que te faz andar em ciclo e você pensa que está progredindo. Se queremos um resultado, temos que mudar a semente que nós estamos plantando. Aleluia! Fique em paz. Eu passei a maior parte da minha vida nervosa, para dizer a verdade. Eu sempre dizia, Senhor amado, eu não posso mais aguentar isso. Eu te repreendo, diabo. Finalmente fiquei tão faminta de paz que eu disse, sabe de uma coisa, eu não vou mais viver desse jeito. Até onde eu sei, a vida não tem valor algum se você não tem paz. Na Bíblia nós encontramos várias situações que os apóstolos começam suas cartas, que a graça e a paz se multipliquem entre vocês. Sabe o que eu descobri? Você não pode ter paz a menos que você entenda a graça. Sabe o que a graça é? A graça é o poder do Espírito Santo, permitindo que você faça tudo o que precisa fazer com facilidade. Precisamos da graça de Deus. Isso não é o que podemos fazer, mas o que Deus pode fazer através de mim. Precisamos do seu poder, precisamos da sua força, precisamos chamá-lo em tudo o que fazemos. Precisamos observar quais são as coisas em nossa vida que nos roubam a paz. E tomar a decisão, eu não vou deixar o diabo roubar minha paz, eu quero estar em paz. Bem, eu descobri que se eu quero ter paz, eu tenho que mudar as coisas. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós temos que ajustar e adaptar à medida da nossa paz. Eu tive que aprender com meu marido, quando estávamos discutindo às vezes ou quando eu estava muito nervosa, que nós tínhamos que nos acalmar e deixar aquilo tudo passar. Eu tinha que calar a minha boca e deixar passar. Mas eu não fazia isso antes. Eu continuava mostrando meu ponto, tentando convencer, e acabávamos brigando. Eu não quero brigar mais. E sabe o que eu resolvi? Se Deus não pode fazer isso, é porque não precisa ser feito. Você me ouviu? Se Deus não fez isso, é porque isso não precisa ser feito. Eu não sou o Espírito Santo Júnior e eu não quero esse trabalho. Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados que vêm contra você. Sabe, eu amo o que Jesus disse em João 11:40. Ele disse, apenas creia e você verá a glória de Deus. Nosso trabalho é apenas crer. Eu creio em Deus, eu não me importo com o que isso parece, mas eu creio em Deus, eu confio em Deus. Eu creio, nós andamos de fé em fé. Não de fé em dúvida, desacreditando e voltando a ter fé. Pegue o escudo da fé. Não importa o que está acontecendo em sua vida, pegue o escudo da fé, abra sua boca e diga, eu creio em Deus. Nós podemos praticar, todos digam, eu creio em Deus.
Diga, o diabo é mentiroso. E eu creio em Deus. Outra peça da armadura, a Bíblia diz: tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é talvez uma das coisas mais importantes aqui. Se você quer ter vitória sobre o diabo, tem que tomar a espada de 2 gumes. Isto significa confessar a palavra de Deus em voz alta com sua boca. Lembre-se de Lucas capítulo 4, onde Jesus estava sendo tentado pelo diabo e o diabo disse certas coisas para Jesus. E Jesus disse ao diabo: está escrito, e ele calou com o versículo. Isso aqui é a sua espada. Vamos, pegue e use-a. É com isso que você vai conseguir derrotar o diabo. É com a palavra. Amém? É com isso. Ele não tem medo de você, mas tem medo do nome de Jesus. Ele tem medo do sangue de Jesus e ele tem medo da palavra de Deus. E ele tem medo de nós quando nós estamos vestidos com a armadura. Será que você consegue se lembrar de como você era no passado querendo derrotar os problemas sem armadura? Agora imagine-se passando um tempo com Deus, conhecendo o seu inimigo, ajustando o cinto da verdade, colocando a couraça da justiça e o capacete da salvação e empunhando a espada do Espírito contra o inimigo. Sabe como você vai se tornar perigosíssimo para o diabo quando você realmente vestir esta armadura? Se você vesti-la, o diabo não poderá te derrotar. Capacete da salvação significa pensar como uma pessoa salva. Quando o diabo começar a mentir para você, diga: não, eu sou filho de Deus, estou salvo. No verso 18, a Bíblia diz: ore em todo o tempo, em todas as ocasiões, em todos os momentos, no Espírito, com todas as formas de orações. E sabe, durante vários meses Deus tratou comigo sobre orar sempre. Eu descobri que Deus tratava as coisas comigo usando um tipo de revezamento sobre as coisas. Às vezes ele tratava comigo por um mês sobre minha boca, depois sobre a mente. Às vezes sobre ofertar mais. E ele também tratou comigo sobre orar. Orar por tudo. Orar durante todas as tarefas do dia. Orar até mesmo pelas pequenas coisas. Senhor, me ajude a colocar minhas lentes. Ou me ajude a deixar meu cabelo arrumado. Me ajude a fazer uma maquiagem legal. Me ajude a pregar para as pessoas. Deus está interessado em tudo que diz respeito a você. E uma das formas de você manter um relacionamento com Ele é literalmente orando sobre tudo. Não apenas pelo que está na sua cabeça, porque o botão de ação fica nas coisas que estão na sua cabeça. Numa manhã, quando eu estava tendo meu tempo com Deus, Ele disse: você realmente acredita no poder da oração? Eu disse: sim. Sim, amém. Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Sim, sim. Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Então eu entendi que ele queria me mostrar alguma coisa. E sabe, se realmente acreditássemos no poder da oração, quem acredita no poder da oração? Bem, se realmente acreditássemos no poder da oração, então por que orar não é a nossa primeira arma de defesa? Não deveríamos dizer: eu não sei o que fazer, eu acho que tudo que eu tenho que fazer é orar. Esta é a primeira coisa que nós devemos fazer. Orar. Em todo o tempo. Em todas as ocasiões. No Espírito. Ore pelas pessoas. Ore por si mesmo. Ore pelas situações do mundo. Ore. O diabo detesta quando você ora. Estas são as 11 coisas e a 12ª é o que eu preguei ontem. Se você realmente quer derrotar o diabo, então é melhor você caminhar em amor. Porque eu vou te dizer que quando você tem um caminhar intenso no amor, o diabo sabe que é melhor não tocá-lo. Pense nisso. Quantos conhecem uma panela de pressão? Pense numa panela de pressão bem cheia e funcionando. É assim que nós precisamos ser. O amor de Deus sempre nos enchendo e sempre cheios de amor para dar. Quando você tem um caminhar no amor, você se torna perigoso para o diabo e o diabo sabe que é bem melhor ele ficar bem longe. Quando você caminha no amor, o diabo não pode suportar você. Ele não sabe o que fazer com você. Quando você tem um caminhar no amor, você não tem que ser a cauda de coisa alguma. Você tem que ser a cabeça.
Você não tem que estar por baixo. Você não tem que ser um fracote. Você é a cabeça e não a cauda, está por cima e não por baixo. Você tem que emprestar e não pegar emprestado. Você tem autoridade como crente e o diabo está debaixo dos seus pés. The city wakes in color spilling off the street. Neon whispers tangle with the sun on our feet. We walk between the chaos and the quiet of our minds, chasing little moments only daydreams find. The sky bends low, we reach for more. Every corner holds a secret door. With every heartbeat in the urban streams, we dance inside our vivid dreams. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Laughing loud, chasing every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Just us, the city, and our daydream scene. Footsteps like a song sincere. Your hand finds mine, a spark ignites the crowded air. We paint the world with moments that we share. Every shadow turns to light we crave. Every street a ribbon we can wave. Even movements no one else can scheme. Living inside our endless dream. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Laughing loud, chasing every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Just us, the city, and our daydream scene. We find a rhythm only we know. Stars above reflecting passing streams. A fleeting world of city lights and dreams. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide.
in our daydream scene.